direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. A gente tem uma dica para quem quer abrir ou melhorar o próprio negócio. São José realiza um feirão de microcrédito do Banco do Povo. Olha, as taxas de juros estão bem abaixo do mercado, viu? E essa vantagem tem feito muita gente procurar por esse tipo de empréstimo. Somente no primeiro semestre desse ano, o aumento foi de mais de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. Depois da aposentadoria, nada de parar de trabalhar. O Gumercindo já tinha experiência com a venda de roupas. Arriscou e deu certo. Ele tem essa loja em São José dos Campos há 5 anos. E o que ajudou a aumentar o estoque foi um empréstimo que ele fez no Banco do Povo. Você conseguindo o empréstimo, você tem a possibilidade de obter um desconto na compra que você faz direto com o fabricante. Isso daí ajuda a gente a ter competitividade, vender, girar mais fácil a mercadoria e o retorno é relativamente rápido, né? Os empréstimos liberados pelo Banco do Povo em São José dos Campos cresceram 67% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2019, foram emprestados mais de R$215 mil. Já no primeiro semestre de 2018, o Banco do Povo emprestou mais de R$128 mil em 19 contratos firmados. Os juros do Banco do Povo são menores do que os praticados pelo mercado, em média 0,35% ao mês. Esse feirão, que está acontecendo hoje em São José dos Campos, quer estimular que mais empreendedores façam uso das linhas de crédito. Nós emprestamos para empreendedores informais, quando eles solicitam um valor menor, quando eles solicitam um valor um pouco maior, nós direcionamos para que ele faça o processo de formalização e hoje nós estamos fazendo também a formalização de empreendedores informais. Toda a documentação dele, cartão de CNPJ, certidão negativa de débito, comprovante de endereço e apresentar qual é o projeto que ele requer o investimento. A Verusca está animada. Ela deve pegar emprestado R$7 mil para investir na transportadora que ela tem. A gente está querendo investir numa moto para poder fazer os serviços mais rápidos aqui dentro de São José mesmo. Vale a pena, gente, pelo que eu vi que eles me apresentaram aqui, é um início, né? Um empurrãozinho para a gente poder estar crescendo e aumentando a empresa. Aqui no feirão, além de tentar o empréstimo para o Banco do Povo, a pessoa também pode tirar dúvidas sobre como sair da informalidade. É o primeiro passo para abrir uma empresa. Todos que querem se formalizar têm assistência administrativa na prefeitura e verificação dos aspectos formais para dar certo o negócio. Aproximadamente 40 minutos é feito apoio administrativo e contábil na prefeitura e o futuro empreendedor já se torna um empreendedor com o CNPJ aberto. E se tudo der certo, a Thaís vai realizar um sonho. Daqui um mês, futuramente uma MEI. Quem sabe de MEI virar uma grande empresária? Com certeza, é meu intuito, montar um spa urbano. Legal, hein? O feirão vai até às 5 da tarde no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Consumidores que tentam comprar alguma coisa aqui, outra ali. Você, hein, costuma tomar cuidado antes de comprar algo pela internet? Eu tomo todos os cuidados, até cuidado demais. Não dá nem sempre... Desconfiou de alguma coisa do portal ali, daquele site, tem que checar, né? Cada vez mais pessoas fazem compras pela internet, mas algumas, infelizmente, passam por situações ruins. Moradores da região tiveram prejuízo ao comprar carros em sites de leilões. E não foi pouco não, viu? Eles depositaram o dinheiro, mas não receberam os veículos. O José Faustino estava apertado e decidiu trocar o carro para pagar algumas contas. Por falta de tempo, optou por participar de um leilão, só que pela internet. Fez o cadastro no site B1 Leilões Online e conseguiu comprar 2 carros pelo valor de quase R$32 mil. Eu acabei se interessando por um carro que seria a metade do valor do carro que eu tinha vendido. Mas nessa oportunidade de ficar com os 2 carros, eu acabei pagando pelos 2 carros, que foi quase o valor do meu. O João deu o lance, depositou o dinheiro, mas o carro não foi entregue. Eu comecei a ligar e eles não retornam a ligação, ou às vezes demorava para retornar a ligação, na hora... Não atendia? Aí quando atendeu, falou que estava com probleminha na documentação para liberar os veículos, entendeu? Mas aí eu já vi que estava demorando muito, aí eu fui atrás. Só que chegando lá, não se tratava do leilão.
Se tratava de um pátio da rodovia, né? Da polícia. Então, quer dizer, lá é que eu fui descobrir que era um golpe. Esse homem teve um prejuízo financeiro ainda maior. Ele perdeu quase R$74 mil também no leilão de carros online. O motorista de transporte escolar de São José dos Campos conta que precisava trocar o carro por um mais novo e encontrou uma boa oferta num site chamado Utilitários Leilões. Ele praticamente é verdadeiro. Se olhando assim, você não vê nada de errado. É perfeito, óbvio. Devido à minha necessidade de trocar o carro e a vantagem, né? Eu não vi nada de errado, fiquei cego e executei a compra do carro no leilão. Depois de arrematar o veículo, uma mulher que supostamente trabalha no site ligou para ele, passando os dados para o depósito. Deu um prazo para o pagamento e o endereço para retirar o carro, que fica na zona oeste de São Paulo. Chegamos no local, suspeitei de alguma coisa, aí liguei para ela novamente. Ela disse para mim que ela estava num escritório, que aquele era o local de visitação e retirada do veículo. E que eu podia olhar que eu ia ver vários veículos lá. E realmente, sim, vi vários veículos. Mas não me dei conta que era o emplacamento do Cidetran de São Paulo. Depois do depósito, o motorista não conseguiu mais contato com os responsáveis pelo leilão e o site saiu do ar. Tanto ele quanto José registraram um boletim de ocorrência. O prejuízo foi grande, mas a sensação de ter sido enganado é pior ainda. É uma frustração muito grande, né? A gente batalha tanto, entendeu? Trabalha tanto para poder cair num golpe desse aí, é muito triste. Foi muito ruim para mim, porque eu deixei de ajudar a minha família, né? Deixei de passear. Para tocar meu carro. E eu perdi tudo. Até o momento, a gente não conseguiu contato com os sites que foram citados na reportagem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o caso do João Faustino, que perdeu cerca de R$30 mil, já está sendo investigado em Atibaia. Um suspeito foi identificado e vai ser ouvido. O segundo caso que a gente mostrou na reportagem está sendo investigado em São José dos Campos. Esse ano. Isso acaba revelando uma triste realidade. Com o aumento do tráfico, mais gente tem precisado de ajuda para se livrar da dependência química. Lorena parece estar na mira dos bandidos. A cidade fica muito perto dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E isso, segundo a polícia, tem facilitado a entrada da droga. Essa região nossa aqui, ela é estratégica, né, para o tráfico de drogas. Então, a gente pega aqui Lorena, tem estradas rurais ali de fácil acesso. Então, eles usam desse município, dessa cidade, para eles realmente guardarem a droga e promover o tráfico de drogas. Nos primeiros 5 meses do ano, os flagrantes de tráfico de drogas em Lorena aumentaram 30%. De janeiro a maio de 2018, foram 123 casos registrados, contra 161 no mesmo período desse ano. Só na segunda quinzena de junho, 9 quilos de drogas foram apreendidos na cidade. Esse carro foi usado para transportar parte da droga até uma padaria no bairro Vila Epacaré. As operações foram feitas pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O foco nosso atualmente tem sido combater quem traz a droga, quem manda a droga para ser distribuída na biqueira. Com o avanço do tráfico, o atendimento e a orientação aos dependentes químicos foram intensificados. Em um ano, cerca de 500 pessoas, entre usuários e parentes, participaram de encontros do grupo Amor Exigente. O projeto é coordenado pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. O tratamento, ele não é mágico, a pessoa não pode ir lá em uma reunião conseguir o resultado, não. A gente pode se dizer que o dependente químico ele precisa de tratamento para o resto da vida, né? Esse voluntário do grupo prefere não mostrar o rosto, porque usou drogas por muito tempo. E mesmo tendo se livrado do vício há 5 anos, ele diz que não é fácil conviver com as lembranças daquela época. Chegou um momento que, no final dessa minha dependência, em que 3 litros de cachaça, de aguardente, já não me satisfaziam. E aí eu fui procurar uma droga que pudesse preencher esse meu vazio, que foi o crack. Eu vejo que no momento em que eu estava fazendo uso, eu não me importava com a alimentação, não me importava com higiene. A ajuda de outros dependentes e da família tem sido fundamental na luta contra as drogas. Uma batalha difícil, mas que pode ser vencida. Meu recado é que é possível viver
sem as drogas, uma luta que eu estou vencendo a cada dia. É um problema de saúde pública, por isso o trabalho de grupos como o Amor Exigente é super importante. O pessoal desse grupo se reúne toda terça-feira, às 7h30 da noite, com pessoas que precisam de apoio. Então, qualquer pessoa pode participar, é de graça. E o endereço é Rua Coronel José Vicente, número 657, no centro de Lorena. Blitz do parquinho, pois é. Cadê a imagem aqui da nossa Blitz para vocês? Aqueles parquinhos que deveriam ter os brinquedos, mas não tem, ou lugares que deveriam ter um parquinho para as crianças. Esse parquinho nem existe, não tem onde a criança poder brincar nos bairros. A gente segue recebendo muita mensagem pela rede social. Se você quiser mandar mensagem do seu bairro, da sua cidade, entra lá na rede social do Link Vanguarda. Fazer como fez a Maísa Souza, de São José. Antigamente, as escolas municipais de São José tinham colônias de férias. Era muito legal, tinham diferentes atividades para as crianças, inclusive muita recreação e merenda. Saudades desse tempo, disse aqui a Maísa Souza. Tem mensagem de Tremembé também, olha aqui, da Maria Leite. Aqui nós temos o horto municipal com brinquedos e aparelho de ginástica ao ar livre. Só que nas praças o problema é o vandalismo. Sempre aparecem brinquedos ou aparelhos quebrados e muito lixo jogado ali pertinho dessas praças. Mais uma reclamação, o Hélio Dávila, de São José dos Campos, mandou mensagem falando sobre o Santa Lúcia, que é na zona leste de São José, que não tem nada. O pessoal do bairro adaptou um campo de futebol no terreno da Petrobras, onde passam as tubulações de gás, ou seja, adaptaram um espaço para as crianças poderem brincar, e é isso somente que eles têm. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa reclamação aqui da Lilian Pereira. Ela é de São José. Ela disse, se eu quiser levar meus filhos em alguma pracinha para as crianças brincarem, eu tenho que pegar um ônibus até um outro bairro. Infelizmente, dinheiro não temos todos os dias. Daí as crianças têm que ficar presas dentro de casa. Até a mensagem da Lilian. Então, vamos dar um pulo no bairro dela. O bairro que ela mandou a reclamação é o Majestic. A Águida Queiroz foi conversar com ela e mostrar onde as crianças brincam. Nós estamos no bairro Majestic, que fica na zona leste de São José, um dos que não tem área de lazer, mas tem muitas crianças que agora estão no período de férias. Eu vou conversar com a Lilian, que mora no bairro. Lilian, a sua filha está de férias, você tem um outro também pequeno. Como faz para ficar num bairro que não tem um parquinho, por exemplo? A gente se reúne aqui em casa mesmo. A gente pega, a gente brinca aqui. A área de lazer deles são dentro de casa. Ou às vezes aqui na rua, sempre com alguém monitorando. Exatamente, porque passa muito carro para lá, para cá, e não tem área de lazer, então daí fica bem difícil pra gente poder estar brincando com eles na rua, né? Então tem que ficar dentro de casa. Tá certo. Como é ficar aqui em casa só brincando? Você queria que tivesse um parquinho no bairro? Porque aí eu ia brincar com a minha prima, com meu irmão. Ia brincar mais? Eu vou conversar agora com uma outra moradora que teve a iniciativa de criar um projeto. Ela reuniu moradores aqui do bairro e eles fazem uma festinha todo sábado gratuita, que é para ter alguma atividade com essas crianças, né? Qual que é o nome da senhora? Sim, Cida Daniel, meu nome. E a gente reúne as crianças, estamos com 19 crianças lá, e eles vão, brincam, participam, tem lanche, tem jogos, e as mães estão me ajudando a gente levar em frente o projeto para crescer, por não ter nada para as crianças aqui no bairro. Muito obrigada, viu, pela participação. A gente conversou com a Prefeitura de São José dos Campos, que explicou o seguinte: o Majestic é um bairro recém-regularizado e eles estão estudando a possibilidade de melhorias por aqui. A alternativa, segundo a Prefeitura, é ir até o bairro Novo Horizonte. Lá sim tem área de lazer, tem 2 academias ao ar livre e também um centro poliesportivo. Só que assim, do Majestic para o Novo Horizonte são 4 quilômetros e 600 metros, ou seja, é uma caminhada boa se você tiver que sair daqui, né? Isso, é uma caminhada bem longa. No caso, teria que ir de ônibus ou depender de alguém para ir levar a gente de carro. Porque caminhando assim a pé não tem como, é muito longo. Obrigada pelas informações, a gente volta para o estúdio. 4 quilômetros e 600 metros
do bairro Majestic até a área de lazer mais próxima. É claro que não tem condição de ir caminhando, ou se você estiver no pique de fazer o exercício e de bike com seu filho, se tiver ciclovia. Então fica aí o pedido para a Prefeitura de São José dos Campos, colocar na listinha de pendências uma área de lazer para as crianças do Majestic. Na zona leste da cidade, qualquer pessoa que seja pai ou mãe não consegue ficar tranquila sabendo que o filho está no meio da rua brincando com outras crianças, batendo bola, soltando pipa, passam carros. Enfim, importante dar atenção para o pessoal do Majestic. E você que acabou de assistir essa reclamação, se quiser mandar também o seu comentário, vai lá na nossa rede social, na nossa Blitz do Parquinho. Lembrando que a gente está falando tanto de espaços em todas as cidades da região que não tem uma área de lazer para as crianças, não tem um parquinho, uma praça, ou tem, mas está com um brinquedo quebrado, tem lixo jogado na rua. Todos vocês podem participar. E se quiserem, ainda coloque a nossa hashtag #LinkVanguarda. A gente fala agora de um compromisso da população. O cadastro da biometria, que é a identificação do eleitor por meio da digital, ainda está baixo em muitas cidades da região. Uma delas é Guaratinguetá, onde o cartório montou um posto dentro de um shopping da cidade. O Bruno Pellegrini está lá, vai falar ao vivo com a gente. Ô Bruno, se as pessoas não vão até a biometria está indo até elas, é isso? É exatamente isso, Thalita. Boa tarde para você e para todo mundo. Quer dizer, eles estão caçando os eleitores para conseguir fazer essa biometria. Aqui em Guaratinguetá são 91.600 eleitores. 40 mil deles ainda não fizeram a biometria. Por isso, então, foi montado esse posto dentro de um shopping aqui da cidade. O atendimento vai ser feito até o dia 2 de agosto, das 10 da manhã até às 7 da noite. Eu vou conversar agora com a Denise, que vai dar os detalhes para a gente. É mais ou menos por aí, quer dizer, tá baixa a procura e vocês estão indo até as pessoas. Por que foi escolhido o local? Então, a procura tem sido baixa desde o início, que a biometria foi obrigatória aqui no município, né, em toda a região. Então, nós entendemos que o shopping poderia ser um atrativo para o eleitor, né, um posto a mais, um ponto de atendimento a mais, né? Então, com algumas facilidades, né, estacionamento gratuito até às 14 horas, etc. Então, aumentou um pouco a procura? Aumentou, mas ainda está muito aquém do esperado, né? Muito menos gente do que a gente imagina ou precisa como meta. E aí para as pessoas se programarem, né? Porque depois vai afunilando, vai formando filas. Então, agora consegue fazer tranquilamente o que ela tem que trazer. Basta ser ela pessoalmente, tá? Nem por procuração é possível, porque é um ato personalíssimo. Ela precisa de documento de identidade, preferencialmente com foto, e um comprovante de residência em nome do eleitor recente aqui de Guaratinguetá. Basta isso. E vindo aqui ao posto, como é que é esse procedimento? É rápido? Porque às vezes as pessoas têm ideia de que demora demais, né? Vai levar muito tempo. Como é que é? É muito rápido, em torno de 5 a 10 minutos, a depender da digital da pessoa. O procedimento é simples, a pessoa vai preencher alguns dados, né? Vai revisar esses dados dela, cadastrais, vai coletar todos os dedos dela de digitais e fotografar e assinar digitalmente. Feito isso, 5 minutos, está tudo feito, está ok com a biometria. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação. A biometria aqui em Guaratinguetá, no shopping, então fica até o dia 2 de agosto, Thalita. É tão rápido e tão simples, né, Bruno? Não tem por que as pessoas não fazerem. Obrigada pelas informações. Regionais desse ano, a abertura foi ontem e já tem competição rolando nas duas cidades. O Pedro Melo está acompanhando tudo bem de perto. Pedro, boa tarde. Quantas cidades estão participando esse ano, hein? Olá, Branches, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, inclusive uma hora boa aqui agora, né? Hora do almoço para esses atletas que precisam, claro, estar bem alimentados para logo mais competir. Meninas do futebol aqui de São Sebastião, logo mais às 4 da tarde, enfrentam o Ferraz de Vasconcelos. Nesse ano, são 60 cidades participando dessa edição de número 63 dos Jogos Regionais. Parceria aí entre São Sebastião e Ilhabela, segundo ano consecutivo já. Dessas 60 cidades, são 27 cidades são só da nossa região, além de Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Campos do Jordão, óbvio, as nossas cidades aqui do nosso litoral. Importante a gente dizer também que são 11 dias de competição, chegam aí até o dia 13 de julho, então o pessoal aqui já competindo, né, respirando o ar de São Sebastião. Uma outra coisa que é muito legal, que muita gente aqui cita pra gente, é que, diferentemente de outras cidades do interior, aqui no litoral, entre São Sebastião e Ilhabela, depois das competições, a curtição acontece na praia, ainda mais com esse inverno com cara de verão que tá rolando aqui, bastante calor. Muita gente depois consegue aproveitar pra lá. O pessoal fazendo uma refeição extremamente balanceada aqui, ó, filé de frango, creme de milho, saladona, arroz, tem macarrão alho e óleo também, me disseram ali as meninas da cozinha.
Queria falar para vocês que a gente está acompanhando desde cedo. Hoje já teve futebol, já teve handball, bocha, né? Teve também badminton que está acontecendo nesse momento e teve BMX que a gente acompanhou de manhã lá na praia Balneário, inclusive na pista de BMX, estava lá a competição acontecendo. Ainda não tem um balanço oficial fechado aí de quem está na frente. O único fechamento que a gente tem nesse primeiro momento é de que nessa competição aí de BMX, em primeiro lugar, nas duas categorias aí, tanto masculino e feminino, foi São José dos Campos, seguido então de Jacareí e depois Campos do Jordão. São José dos Campos, então, levando aí em BMX, pelo menos, né, de bicicleta, uma competição de ciclismo, em primeiro lugar, São José, que já é hexacampeão. Em 2011, Pinda quebrou essa hegemonia do São José, mas São José é bem favorito, tem aí uma delegação com 617 participantes, são cerca de 550 atletas, o restante é comissão técnica, enfim. São Sebastião e Ilhabela respirando esporte até o dia 13 de julho, mas daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui. Até já! É isso aí, Pedro. Já já a gente chama você para falar um pouco mais dessa delegação de São Sebastião, que é anfitriana, junto com a Ilhabela, recebendo tantas cidades. Valeu. Gosta de praticar esporte dentro d'água, velejar? Então se liga nessa notícia aqui do G1 da Vanguarda. 2 brasileiros a bordo de um veleiro relatam que estão à deriva no mar na Polinésia Francesa. Esses irmãos são de Ubatuba, eles saíram em março de 2018 para dar uma volta ao mundo de barco. Olha a coragem, mas são pessoas experientes, estão acostumadas com as situações aí no meio do oceano, mas veja a notícia, pelas redes sociais, eles estão informando a todo momento tudo o que está acontecendo. E eles relataram que sofreram um acidente que destruiu o leme da embarcação e agora eles estão à deriva. Se você for lá para baixo nessa reportagem, deixa eu subir aqui, ó. Se você for lá para baixo, você vai ver que tem depoimento do pai dele, que está dizendo que está mantendo contato com os 2 irmãos. E a todo momento eles fazem postagens nas redes sociais informando que, segundo eles, está tudo bem, mas estão à deriva, vão esperar passar aí o movimento do mar, que está bem bravo na região onde eles estão, para assim decidir até sexta-feira o que eles vão fazer. Então, acessando o G1 da Vanguarda, você tem essas informações e também várias outras, né? A todo momento a galera do G1 está atualizando as informações para todo mundo da região. A falta de chuva já tem provocado algumas queimadas pela região. Ontem à noite, uma delas mobilizou os bombeiros de Taubaté. E a gente tem imagens, olha, esse vídeo chegou pelo nosso aplicativo Vanguarda Repórter. O fogo atingiu um terreno particular que fica em frente a um condomínio no bairro Jardim Oásis. Mas os bombeiros disseram que as chamas não chegaram perto de nenhuma casa. Ainda não se sabe como o fogo começou, nem exatamente o tamanho da área queimada. Mas com certeza os moradores do Jardim Oásis sentiram o cheiro dessa queimada e é aquele negócio, fica a dificuldade de respirar. E o pessoal que gosta de praticar esporte, tem muita gente que gosta de praticar esporte de dia, quando o sol está na cabeça, ali por meio-dia. Essa época do ano, isso é um problema, porque quais são os impactos que isso pode trazer para a saúde? O André Luiz Rosa está bem por dentro desse assunto, está no Parque Vicentina Aranha, em São José, que costuma ter muita gente praticando exercícios. A gente quer saber se nessa hora, daqui a pouco, deve ser o momento mais quente do dia, né? Ali para as 2, 3, pelo menos de umidade, né? Umidade entre baixa. meio-dia e 2 horas, o período mais quente do dia. O período em que a umidade relativa do ar é mais baixa é entre as 2 e 3 da tarde. Por enquanto, André Luiz Rosa, não estamos vendo pessoas praticando esporte aí atrás de você, porque isso aqui costuma ficar lotado em São José, no Vicentina. Mais pro fim do dia, né, Elisa? Agora o pessoal está almoçando, acompanhando a gente aqui no Link Vanguarda. Só atualizando as informações, ó, agora em São José dos Campos, 39% umidade relativa do ar, em Taubaté, 37% e em Guaratinguetá, 35% agora. Esse é um horário que as pessoas, inclusive, devem evitar um pouco os exercícios físicos, justamente por causa do calor e a umidade, a tendência é baixar até o fim da tarde. Eu estou aqui com a Karina, que é educadora física e sabe tudo para poder orientar os alunos. Karina, o que fazer e quais os melhores horários? Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. A prática de exercício nessa época de seca, ela é bastante prejudicial à saúde. Então a gente sente com que a garganta fica ressecada, as narinas também ficam ressecadas e isso prejudica a troca gasosa respiratória. Com isso, você começa a ter uma sensação de mal-estar, cansaço físico, aceleramento do batimento cardíaco, até mesmo às vezes um pouco de enxaqueca. Para evitar isso, existe um horário que é recomendado, que é no período da manhã, que é o período que a umidade do ar está relativamente mais alta, ou então no período da noite. Evitar estrategicamente o período das 10 horas até as 5 da tarde, que a umidade está mais baixa.
Agora tem relação também àquela coisa da hidratação, né? Nesse período de temperaturas um pouco mais baixas, a gente acaba sentindo menos sede, só que não quer dizer que a gente tem que tomar menos água, né? Sim, o ideal é mantenha-se hidratado. Tome água durante todo o dia. É recomendado você tomar água a cada 2 horas. E no momento da atividade física, você tomar de 200 a 500 ml antes da atividade e levar com você uma garrafinha, ou então se você estiver num parque e tomar um bebedor, tem que hidratar mesmo, que aí vai facilitar essas trocas gasosas e você não vai ter esse mal-estar. Agora, Karina, para quem vai começar, por exemplo, está acompanhando a gente, quer sair do sedentarismo e quer começar agora nessa época. E aí, tem desculpa, não vou começar porque está tempo seco, não. Começa, faz o quê? Pode começar assim. O ideal é você começar com uma caminhada leve, você vai controlando a sua frequência cardíaca para você não ter um excesso de sudorese, porque o excesso de sudorese que pode também, por causa da seca, aumentar e você tem um mal-estar. Faz uma caminhadinha leve, faz uma frequência mais baixa, entre 105 e 115, tenta controlar isso, que você vai ter um resultado bacana, vai se sentir bem, vai ficar bem e vai dando continuidade no exercício, cuidando da sua saúde, né? Obrigado, Karina, pela sua entrevista. Então, estão aí as informações. Fazer exercícios físicos, só que dar uma reduzida na intensidade justamente nesse período e esperar que o tempo dê uma melhorada também para poder aproveitar bastante. Mas agora, por exemplo, apesar da umidade estar mais baixa um pouco, aqui está bastante tranquilo, tem bastante sombra aqui no Vicente Aranha. Quem quiser vir para cá, por exemplo, e ficar tranquilo e fazer exercício mais tarde, é uma boa opção também nesse horário do meio-dia. Voltamos ao estúdio. Abranches, Elisa, com vocês. Igual esse pessoal aqui, né? Que está caminhando tranquilo, sem exagerar, como você acabou de falar, André. É isso aí, obrigado. E o corpo vai dando sinais, né, Abranches? Você agora, por exemplo, está sentindo sede, aquela sensação de boca seca, seu corpo está dando um sinal, vai tomar uma água, vai se hidratar. Nessa época não tem jeito, a gente tem que tomar mais água. É a regrinha para esses dias. Quase como um raio-x para a gente, que a gente coloca na rede social para entender se esse assunto está causando muitos problemas para as pessoas ou não. Quando a gente fala de tempo seco, que junta com as queimadas, aí não tem saúde que aguente. Bomba de comentário na nossa rede social. Deixa eu ver. Esses aqui ainda falando sobre a nossa reportagem dos parquinhos. Aí, Cadê? Aqui, Mila Saturnino fala. Mila Saturnino, de Taubaté. O problema é que, além do tempo seco, tem várias queimadas pela cidade. Está aqui a Mila. A gente acabou de mostrar reforçando aí, o que a gente está dizendo. Guaratinguetá, Wanda Ribeiro. Guaratinguetá deve ser a cidade mais seca do Vale. E ainda tem gente que coloca fogo em tudo. Tá vendo como isso aqui é difícil para tanta gente da região? A Anatiele Rangel, de São José, falou: eu e meu filho estamos sofrendo por aqui. Antialérgico não está resolvendo nada o tempo todo, colocando soro no nariz. Tem gente que põe soro, faz lavagem nasal na criança, não só criança, mas adulto também. Isso é uma realidade. A Wanda falou ali, que Guaratinguetá deve ser a cidade mais seca do Vale. Na realidade, Wanda, não é. As cidades mais secas nos últimos dias foram São José dos Campos, Taubaté e Cachoeira Paulista, com 27% de umidade relativa muito baixa, em estado sério de atenção. As pessoas têm que ficar muito atentas. Isso é causado pelo quê? Conversei com o pessoal do CPTEC, eles disseram que existe essa massa de ar seco que está sobre a região, acaba pressionando o ar seco descer e aí impede a formação de nuvens. Sim. E o ar fica muito seco. As gotículas de água são secadas por essa massa de ar seco, então fica difícil realmente respirar. Agora, em julho, subiu um pouquinho, está entre 32% e 38%. Guaratinguetá está com 35%. Hoje, 35%. Ou seja, tá bom? Não, não tá, porque é acima de 60%, a gente sabe que é o ideal, condição razoável para a saúde das pessoas. Abaixo de 60%, a coisa começa a complicar. Pois é, e a gente vê aí relatos de rinite, os ites, né, dessa época, rinite, sinusite, tem gente com a garganta seca. Os moradores do Jardim Paraíso, em Jacareí, estão tentando há mais de um ano um acordo com o SAI, por causa de um problema na rede de esgoto. Isso foi depois de uma chuva forte que causou vazamento, o esgoto inundou as casas e com isso apareceram infiltrações e rachaduras que até hoje não foram resolvidas. O asfalto da rua Guilherme Flessati é novo, mas a reclamação dos moradores da parte baixa é de antes disso. Um problema do ano passado. Teve uma chuva forte e a rede de esgoto não aguentou. Resultado, as casas foram inundadas. A garagem da casa da Maria Aparecida acabou afundando. Várias rachaduras apareceram. A churrasqueira está caindo. Como o problema veio de fora da casa dela, a responsabilidade pelo reparo é do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Pelos orçamentos que ela fez, a reforma custaria R$ 9.500.
Mas o SAAI aprovou um reembolso de R$ 900. Praticamente nada, porque um pedreiro me pediu R$8.000 para fazer todo esse trabalho. E o que eu compro com material? Nada, porque aqui é uma coisa que tem que ser desmanchada e refeita toda novamente. E ela não tem dinheiro para arcar com os custos extras. Só eu que trabalho, meus 2 filhos estão desempregados, né? Então fica difícil para mim. É complicado, a gente fica dessa forma, não tem como usar mais nada aqui. Evito até de colocar carro na garagem. A gente viu os problemas na casa da Maria Aparecida e na casa do vizinho dela também houve problemas por causa do retorno do esgoto. Uma parede que divide uma casa da outra acabou sendo prejudicada por causa da infiltração. Fora isso, o corredor aqui da residência foi todo alagado por causa do vazamento do esgoto. O morador mostra as marcas que ficaram na parede e no rodapé. Algumas rachaduras também apareceram. Assim como a vizinha, ele foi até o SAAI. O custo para arrumar seria de R$ 3.000. O SAAI me ofereceu R$ 200. São 6 itens de material mais a mão de obra. Os R$ 200 daria para comprar 2 metros de areia só. Eles têm um processo aberto e avalia daqui, avalia dali. E depois de 1 ano e 2 meses, vem me oferecer R$ 200. E o custo seria de 3.000. Tem uma distância grande ainda aí, né? Em nota, o SAAI disse que está reavaliando a questão do custo que os moradores tiveram e que o prazo foi suspenso até a conclusão dessa análise. Informou ainda que os danos vão ser ressarcidos depois que forem comprovados. De novo com os jogos regionais que estão rolando no litoral. Pedro Melo já deu um panorama de como é que estão as disputas, os jogos de hoje de manhã, e a gente volta a falar com ele que está no alojamento de uma das cidades sede, São Sebastião. O pessoal não para quieto aí. O almoço já acabou, né, Pedro? Mas o pessoal continua aí se preparando para as disputas, né? Exatamente, Abranches. E você falou dessa questão de ser uma cidade anfitriã junto com Ilhabela, né? Para você ter uma ideia, são 23 alojamentos em São Sebastião e outros 20 em Ilhabela. E tem um cara que é muito responsável aqui, que fica preocupadíssimo com esses alojamentos, que é o Júlio. Ele é chefe da delegação de São Sebastião, mas está preocupado com as outras 23, são 23 unidades no total. É uma preparação porque vira o campo de concentração, onde não é só almoço, né? Onde o pessoal fica, tem fisioterapia. Isso mesmo. Há toda uma preparação. Aqui acaba virando um campo de concentração com estrutura alimentar, com fisioterapia, para deixar os atletas prontos para a competição. Interessante é que, assim, sendo cidade anfitriã, você estava me falando que Ilhabela e São Sebastião tem a vantagem do pessoal poder dar uma chegadinha em casa, tem a questão de estar próximo da família, essa torcida, né? Sim, acaba sendo um ponto de apoio, né? Tem o pessoal da Costa Sul, nossa cidade ela é extensa. Então, Costa Sul e Costa Norte. O pessoal do Sul e do Norte acaba ficando alojado. E o pessoal que mora aqui em torno acaba indo para casa. Vem para fazer a refeição aqui, vem para fazer o trabalho todo de preparação antes dos jogos e para depois aí sair para os jogos. Aí. Então, acaba sendo um lugar para descanso, para conversar, para concentração, né? Quantos atletas tem a delegação de São Sebastião? 305 atletas, né? E mais a comissão técnica, mais 30 da comissão técnica, então uma delegação grande. Bastante gente, 60 cidades. A gente está vendo aqui, o Big mostrou para vocês, Luiz Big, a Sucena aqui, que está tendo ali todo um trabalho de fisioterapia com a Márcia. Ali atrás dela tem a Olga, que também está se recuperando de uma lesão no joelho. Elas que logo mais jogam contra Ferraz de Vasconcelos, 4 da tarde. Deixa eu chamar uma delas aqui. Yasmin, chega aí, conversa com a gente aqui. Yasmin, me diz uma coisa. Tem vantagem essa questão de ser aqui em São Sebastião, na casa de vocês? Vocês vão para casa ou ficam aqui no alojamento? Como que é isso? Tem vantagem a gente estar alojado aqui. E é aquilo que como eu falei para você, né? Tudo começa no alojamento, a preparação começa aqui para a gente se tornar uma família, porque o jogo começa aqui, né? O aquecimento começa aqui, para hoje a gente chegar às 4h30 e fazer a diferença dentro de campo. Ou seja, não vão para casa, então? Vocês gostam de ficar juntos? Nossa, a gente gosta de ficar juntos, isso é muito bom. Tava bom o almoço lá? Tava demais, tava muito bom mesmo. Agora torcer para a recuperação sua, das suas colegas aí, vocês vão fazer fisioterapia agora. Bom jogo lá contra o Ferraz de Vasconcelos, tomara que São Sebastião vença, fica a torcida alva, a gente tem que torcer para as cidades da nossa região, né, Abranches, Elisa? E a gente torce aqui, claro, para outras cidades da nossa região, são 27 das 60 que estão participando, e tem um dado muito importante. Os 2 primeiros colocados de todas as 25 modalidades garantem uma vaga aí para os jogos abertos, ou seja, é uma etapa, né? Jogos regionais, depois vão para os jogos abertos. A gente volta com vocês aí. Ficou uma dúvida aqui, né, Elisa? Qual a modalidade delas, Pedro, que elas estão disputando, não né? sei se o Pedro falou e eu não ouvi. Qual a modalidade delas?
Futebol, essas meninas do futebol. Futebol. Perdão, Sensacional. Falei, né? Tá bom, legal isso Legal, daí. galera do futebol. As Muito meninas bom. mandando muito ver. Mostrando que esporte é para todos e para todas. Qualquer pessoa pode praticar qualquer tipo de esporte. Muito legal. Os motoristas de Pindamonhangaba foram surpreendidos hoje de manhã. Eles estranharam porque um poste destruído está caído no meio da rua, perto da ponte que liga o bairro das Campinas ao bairro Cidade Nova. Pela manhã, o lugar não estava sinalizado, viu? E os carros estavam tendo que desviar ali do poste. A informação que a gente tem é que um carro bateu no poste e o motorista fugiu. Por isso, a polícia não tem o registro do caso. A gente entrou em contato com a EDP, que disse que uma equipe da concessionária já está no local, isolando a área para poder retirar o poste. O fornecimento de energia na região não foi afetado. Estamos de volta, infelizmente, com um caso de violência. Um homem de 26 anos morreu ao tentar agredir um policial em Campos do Jordão. De acordo com a PM, o policial estava de folga em um bar quando foi reconhecido como militar por 2 homens que o agrediram. Para se defender, o policial acabou atirando. Um dos homens morreu, o outro ficou ferido e fugiu. O militar se apresentou na delegacia da cidade e o caso, claro, deve ser investigado.